No mundo atual, o uso da tecnologia tem sido cada vez mais frequente. Ao mesmo tempo em que facilita e melhora nossa qualidade de vida, também leva a consequências negativas, com requintes de dependência, com sequelas para a saúde física, psíquica e no convívio social. Essa realidade tem alcançado desde crianças, que já nascem com um smartphone na mão, adolescentes, adultos e cada vez mais os idosos. Especialistas chegam a comparar o uso intenso da tecnologia à mesma dependência provocada pelo uso de drogas como álcool, cigarro, maconha, cocaína, crack. E ao alcançar níveis de dependência, quando não estão de alguma forma conectados, apresentam comportamentos arredios, depressivos, como se estivessem em estado de abstinência. Pesquisas indicam que cerca de 5% dos jovens que usam as redes sociais ou jogam online possam ter algum problema decorrente do uso intenso da tecnologia. Além disso, meninos têm mais problemas devido aos jogos online, enquanto as meninas fazem uso mais intenso das redes sociais. Em consequência, nota-se piora no rendimento escolar, isolamento social e conflitos com familiares e amigos. E essas características também são visíveis nas demais faixas etárias. E aí deve-se buscar o acompanhamento de especialistas, como um psicólogo, para levar a pessoa a voltar a ter um convívio consigo mesmo e os outros de forma saudável. Doutora Regina, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço a oportunidade e o que eu puder ajudar será de um grande prazer. O vício tecnológico já é uma epidemia? É como eu digo, não chega a ser uma epidemia, mas é um momento que a gente precisa ver com cautela. Por quê? A tecnologia, ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. Ela nos ajuda a estudar, ela nos ajuda a contactar pessoas que estão distantes, a encontrar pessoas que já se perderam contato entre si, tem pessoas que namoram via Skype. Enfim, ela tem o benefício dela profissionalmente, para muitos profissionais, como jornalismo, por exemplo, eles dão informação online, presente, para que a informação possa ser rápida e ágil. Então, ela tem toda essa coisa boa. Porém, o que não causa um benefício verdadeiro é quando a pessoa não sabe utilizar esta ferramenta, ou seja, ela deixa que a ferramenta praticamente a escravize. Ela abandona o seu mundo real para viver um mundo virtual. E causa até um sofrimento também, né? Com certeza, o sofrimento de ter que usar aquilo. E quais os transtornos, doutora, causados por esse excesso de uso de internet, de computador, de rede social? Olha, o que a gente verifica principalmente é a depressão. Tem muitas pessoas com pânico, mas a depressão é o mais constante. Por quê? A pessoa fica numa situação que ela deixa de viver o seu mundo real. Quando lhe cortam o mundo virtual, cadê meu amigo? Na verdade, muitas pessoas têm 1000 amigos virtuais e não tem um amigo real para abraçar. Então, isto é que causa, vamos dizer assim, o ponto negativo para as mídias sociais. O afastamento das pessoas. O afastamento das pessoas, justamente. É tão bom olho no olho, é tão bom o abraço do amigo, é tão bom você poder rir, contar uma piada, sentir o outro. Isso é fundamental para nós e nos dá uma grande possibilidade de manter a nossa saúde psíquica mesmo. Isso é fundamental para nós humanos. Convívio familiar Convívio familiar também é fundamental. Você vê, observa que tem famílias que cada um está com o celular. E cadê a conversa? E uma coisa interessante que você me fez lembrar agora. Tem muitos adolescentes que a mãe e o pai acham que porque está no quarto com o computador, ele está protegido. E é um verdadeiro engano. Hoje em dia você percebe que através da internet é uma coisa que para um adolescente ou para um jovem, ele ainda não tem a capacitação de fazer um filtro. Às vezes é um fator de isolamento que E além de ser um fator de isolamento. E a internet pode ser prejudicial para contato com outras pessoas, que às vezes têm uma segunda intenção.
Nós há pouco tempo pudemos verificar esse negócio da baleia, enfim. O adolescente, o jovem estava no quarto, mas ele estava no mundo. Então é importante também que os pais sempre prestem atenção o que os filhos estão vendo, com quem eles estão falando. E muda o comportamento, doutora? Muda, com certeza. Tem famílias que percebem a mudança, mas tem outras que estão tão alienadas que não percebem. Às vezes está até dentro também da internet, né? Também, justamente, os pais também estão tão envolvidos. Então é bom sempre os pais também darem uma olhada e verificarem com quem seus filhos estão conversando, que tipo de site que eles estão indo visitar. Isso é um cuidado que os pais precisam ter, mesmo na atualidade. E é mais grave do que um modismo, doutora? Modismo, digamos que eu não acho que seja modismo, porque isso já está bem centrado dentro do nosso cotidiano de todos nós. Modismo seria uma coisa que viria e passageira. Mas não, ela veio e ficou. E a tecnologia, ela tem uma coisa, ela sempre vai evoluindo. E cada vez mais ela vai buscando coisas novas e mais interessantes. E o ser humano também gosta das coisas interessantes, porque nós também somos seres faltantes, então nós sempre precisamos de coisas novas e nós vamos buscar essas coisas novas. E isso é bom, muito bom, mas também sabendo utilizar essa ferramenta. Tudo na vida precisa de harmonia. Se não houver harmonia, a falta, como também o excesso, é prejudicial. A ansiedade também começa com a ansiedade para chegar no nível de depressão? Como é? A ansiedade, ela está... Há pouco tempo, eu lembro que houve um problema nas redes sociais em que cortaram, acho que foi a internet, né? As pessoas não estavam conseguindo passar mensagens. As pessoas ficaram ansiosas. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou ter comunicação? Não sei o quê. Mas espera aí, há um tempo atrás, nós vivíamos sem toda essa tecnologia e conseguimos nos comunicar. Então, a ansiedade também está embutida dentro disso, né? A ansiedade por saber tudo em tempo online, a ansiedade por querer estar em todos os lugares, porque quando você está conversando com 5 pessoas, 6, 7 ao mesmo tempo, você está em 7 lugares fora o teu real. Pensa, é muita coisa. E quais os sinais da dependência tecnológica, doutora? A dependência tecnológica a gente percebe principalmente quando o sujeito não pode passar sem isso, ou seja, ele já acorda de manhã e pega o celular. Ele tem que ver todas as mensagens, entrar no Facebook, não sei, é quase uma religião. Não existe o bom dia, às vezes. Não existe bom dia, existem as redes sociais. Às vezes tem pessoas que nem toma café da manhã, porque tem que sair para o trabalho, mas aquele tempo que ele teria, ele já utilizou para estar nas redes sociais. E vai para o trabalho e chega lá, cria uma outra situação. Deixa eu colocar, porque tem as empresas de pequeno, médio e grande porte, né? A de pequeno porte é relevante, muitas empresas relevam o uso do celular durante o expediente. Porém, as empresas de médio e grande porte, elas já restringem um pouquinho esse uso. E quem está nessa situação que você falou, ele vai querer utilizar. E ele fica querendo usar assim, a escondida, não sei o quê. E muitas vezes tem uma atividade que precisa ter atenção. E essa atenção é quebrada cada vez que ele escuta aquele apitinho das mensagens. E ele fica ansioso para saber, curioso, o que está lá. Então ele se desconcentra totalmente da sua atividade. Então, nesse ponto também não é bacana, né? E tem muitas empresas que estão demitindo por causa disso. Claro. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Procure ter amigos reais além dos virtuais para interagir fisicamente. O câncer ósseo pode atingir crianças e adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se seu filho reclama de dores persistentes nos ossos, não relacionados a fraturas, quedas ou traumas, pode ser um sintoma. Leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor.
Agora eu queria falar um pouco das crianças, né? Nós enfocamos sobre o trabalho dos adolescentes. Agora, a exposição das crianças a essa tecnologia, como que deveria começar? Quando deveria? Bom, a criança ela tem um processo de desenvolvimento. Ela está buscando, logo nos primeiros anos de vida, a criança busca conhecer o meio à sua volta. E isso é muito importante para a formação dela, para o desenvolvimento dela. Eu percebo que tem muitas mães e até babás que colocam aqueles mini tablets, né, com desenhos animados e fazem da tecnologia uma babá eletrônica. E a criança já começa a se acostumar com isso. O que eu vejo que não é muito bom é o isolamento. Você não pode deixar essa criança com essa babá eletrônica por muito tempo. Ela pode até existir, mas não por muito tempo. Por quê? A criança, quando está nos primeiros anos de vida, ela precisa sair, ela precisa tocar, ela precisa sentir o mundo à sua volta. Perceber tudo que está, porque ela está formando a sua estrutura mental. Isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Agora, a gente percebe também que as crianças, em virtude desse contato precoce com a tecnologia, hoje tem muitas crianças que dão um baile em mim, em você, em conhecimento disso, que é uma maravilha. E também tem um lado bom, porque a informação, a maneira de estudar hoje é muito mais rápida, pode ajudar como ferramenta de estudo para as crianças. É maravilhoso. Agora, você lembra que antigamente a gente precisava, para estudar alguma coisa, tinha que pegar aquele monte de livros, ir na biblioteca, não sei o quê? Então, hoje a criança, abrindo a tela do computador, ela tem todo esse conhecimento a seu dispor. Agora, ela precisa, nesse momento, ter alguém que a oriente como buscar este conhecimento de uma maneira que seja proveitosa para ela. Isso aqui é importante. Tem um acompanhamento, né? Tem que ter um acompanhamento de um adulto, um professor na escola, um monitor, em casa, uma mãe que possa se dispor a isso, ou algum adulto que possa ajudá-la nessa busca pelo conhecimento. E qual é a faixa etária, ou independe da idade, doutora? Olha, geralmente as crianças hoje, como eu falei, quando elas estão bem pequenas ainda, a pessoa coloca para assistir desenho animado, né, nesses tablets, eu já vi muito. Tipo uma babazinha eletrônica. Agora ela começa a interagir realmente, eu acredito, quando ela começa a fazer o processo de reingresso na escola, entendeu? Porque aí ela vai começar a conhecer as letras, conhecer os números, ela já vai poder teclar, fazer alguma busca, entendeu? Isso ela já começa nessa fase que entra na escola escolar, né? Isso é por volta dos 6, 7 anos, por aí. Mas antes disso, a criança, com certeza, já pegou o celular da mãe, já pegou o celular do pai, e por aí vai. Ele já teve um contato bem importante com a tecnologia. E dentro das escolas? Porque as crianças hoje se deslocam com os seus celulares, né? Dentro da escola, como que os professores estão reagindo? Olha, os professores, muitas escolas que eu tenho conhecimento, eles pedem que eles desliguem o celular durante as aulas. Mas, como se sabe, tem alguns que sempre burlam isso, né? Agora, cabe cada escola ter sua regra e ver como pode, da melhor maneira, colocar uma norma para que isso não atrapalhe o aprendizado da criança dentro daquela instituição. É uma ferramenta, como eu falei, mas é uma ferramenta que precisa ser utilizada na maneira certa e no momento correto. E existem estudos, doutora, sobre o grupo de dependência tecnológica? Existem estudos e dizem até, eu recentemente vi um que, China, em que 16% das pessoas já são praticamente viciadas em tecnologia. E elas andam pela rua assim, teclando as coisas, e parece que eles estão construindo até faixas mais especiais para as pessoas não serem atropeladas, né? Que eu já vi também na rua, pessoas atravessando rua e teclando, e o carro passando, de repente, porque o sinal abre e a pessoa não percebe que o sinal abriu. E o carro passa, né? E às vezes acontece também das pessoas terem um namoro virtual, né? Que não é uma pessoa, mas é um aplicativo. Olha. E ela
acaba suspendendo uma pessoa normal, né? Aí tem duas questões. Ela ajuda e pode prejudicar. Pode prejudicar no sentido de você deixar de interagir com o real que está próximo de você, né? Porque você está tão preocupado na teclagem que você deixa de interagir. E tem um lado bom também, porque tem muitas pessoas solitárias hoje em dia, pelo mundo e pelo Brasil, que elas buscam outras pessoas, fazem através de amizade, e já houveram muitos casamentos e existem muitos namoros à distância. Então, é como se diz, o veneno depende da dose. Da dose. Agora, uma coisa interessante que eu vi outro dia, eu não sei se eu já comentei, foi um casal, que eles estavam num restaurante, parecia um casal de namorados. Só que a única coisa que eles não faziam era namorar real, porque eles estavam teclando. Cada um estava de um lado teclando. E eles não interagiam em conversar, em namorar, em nada disso. Isso aí seria o lado que não é legal, que é negativo da tecnologia. E as pessoas acabam não vivendo o ambiente onde eles estão, né? Justamente. Se preocupando em passar para as pessoas aonde eles estão. Isso aí tem, como eu estava falando com você, a tecnologia, você vai no Facebook, a vida das pessoas é um paraíso florido, não existe. Lá ninguém chora, ninguém fica triste, ninguém tem preocupação, ninguém tem problemas. É uma vitrine da vida. E nessa vitrine da vida você apresenta só coisas bonitas, lugares que você foi maravilhosos e você se torna uma pessoa irreal. Porque a vida não é assim. Por mais maravilhosa que seja a vida, ela tem suas pedrinhas, né? E qual o melhor tratamento, doutora, para às vezes os transtornos que acontecem com a pessoa? Bom, os transtornos você pode, dependendo deles, procurar uma ajuda especial, né, de um especialista que possa te ajudar. Mas aí você vai começar a perceber se você está se entristecendo demais porque você está sem a rede social, ou se você está começando a ter ansiedades extremas por ter falta de estar nisso. Por exemplo, na empresa, a empresa proíbe, você tem que trabalhar e a empresa não deixa você usar. E você fica muito ansioso, você fica, sabe, numa situação que você se desconcentra totalmente, não quer mais saber do trabalho. Isso realmente é um momento que você precisa ter mais atenção e olhar para você, poxa, tem alguma coisa que não está legal. Ou então se isolar demais. Você fica fazendo um antissocial, porque você fica tanto na rede, com tantos amigos, que você se isola dos teus verdadeiros amigos reais. Você, na verdade, vai ter muitos amigos, mas não vai conseguir abraçar, beijar, rir da cara do outro, tocar um violão junto, fazer um passeio gostoso, ir à praia. As pessoas estão deixando de viver a sua própria vida. Isso aí é um processo que aí precisa ser olhado com mais cautela por um profissional para que essa pessoa possa se desvincular disso, porque isso acaba virando um vício. E é um vício tanto quanto uma droga, uma bebida alcoólica, alguma coisa que possa trazer um prejuízo para ela. Aprenda a fazer um bom uso da tecnologia para a sua saúde mental. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Doutora Regina, eu queria uma explicação sobre o termo nomofobia. Olha, esse termo é novo, né?
E na verdade, explicando simplesmente, a falta de você não estar com a mídia, não estar utilizando nenhum tipo de mídia. Olha que ponto nós chegamos, né? Porque isso já chega a ser um certo pânico, né, que as pessoas sentem por não estar podendo utilizar isso. Se lhe faltar na vida, por exemplo, descarregou o celular ou deu um problema no computador, isso a pessoa já fica ansiosa por não ter como se comunicar com o outro. Mas aí também fica uma reflexão. Por que tanta preocupação de se comunicar com o outro se eu tenho tantas pessoas ao meu redor? Hoje nós vivemos numa sociedade que ela é muito líquida. O amor é líquido. As relações são líquidas. Líquidas por quê? Porque elas escorrem entre os dedos. Hoje as pessoas não perderam um pouco aquela coisa de estar junto. Porque o estar junto requer um certo trabalho, né? Uma certa disposição para estar com o outro. Na mídia é mais fácil você se relacionar com as pessoas porque você fala o que você quer, da forma que você quer, e as pessoas estão distantes de você. Agora, quando elas percebem que essa falta, ou seja, deixei de me relacionar com quem está perto de mim e comecei a me relacionar excessivamente com os que estão distantes, algumas pessoas começam a perceber isso. Tem alguma coisa que não está muito boa. Porém, a grande maioria ainda não percebe isso. Porque para perceber isso, você tem que ter um processo de individuação. O processo de individuação, segundo Jung, não é você ficar indivíduo sozinho, não. É você se olhar para dentro. Um autoconhecimento, justamente. É você se autoconhecer, perceber suas necessidades, o que te faz feliz, o que te faz triste, o que você está precisando. Porque nós, seres humanos, somos desejantes por natureza. É como se a gente fosse faltante. Você vê que muitas pessoas têm um carro de luxo, aí querem uma mansão, aí tem uma mansão, querem não sei o quê. Enfim, elas querem sempre mais. Não que elas sejam gananciosas, não. É que o ser humano, ele sempre precisa de mais. Nós somos seres faltantes. Então, as pessoas, para perceberem que elas estão exageradamente utilizando alguma coisa virtual, elas vão ter que primeiro sentir isso, se olhar para dentro. E hoje em dia, a gente lamenta, mas na nossa sociedade as pessoas não estão se observando muito. Elas estão para dentro de si, estão se esquecendo, estão com um olhar muito para fora, para o externo. E esse olhar externo faz com que ela não se conheça e não saiba das suas reais necessidades. Às vezes elas podem ser levadas ao consultório, mas por um parente, por uma mãe, por um pai, um tio, um amigo, mas ela em si, propriamente, dificilmente ela vai. Nas escolas tem muita indicação, doutora? Nas escolas, não por excesso de mídia. Existe sim porque a criança não está sabendo gerenciar o seu tempo de estudo. Porque a criança, o adolescente, o jovem, ele fica tanto tempo ali dentro daquele universo tecnológico que ela não sabe dividir o tempo. Eu agora preciso estudar, preciso brincar, preciso fazer uma atividade extraclasse, como futebol, balé, seja lá o que for. A criança, ela acaba perdendo, ela fica ali. Mesmo que a mãe diga, é hora de estudar, deixa o Joãozinho lá no cantinho. Ela virou as costas, ele vai pegar o celular e vai ficar lá. E o tempo de estudo vai ser desperdiçado. Então, ele precisa, sim, ter um acompanhamento, alguém que oriente e que delimite um pouquinho, que existe o horário, sim, que você pode utilizar as mídias à vontade, mas também precisa ter um horário para que ele estude, para que ele possa ver os seus conteúdos programáticos da escola, para que isso não prejudique a sua vida acadêmica. Doutora, a dificuldade de foco dos jovens, né, principalmente com essa invasão, né, da internet, o que faz com que os jovens também se dispersem deles mesmos, entre eles, adolescentes? Como é esse caso? Olha, se a gente analisar, o nosso mundo moderno, ele tem muita informação. É informação demais a todo momento e à nossa disposição. Então é tanta coisa que o jovem é curioso por natureza.
ele está buscando o mundo também. E aí, o que acontece? Ele quer buscar o máximo possível de informações e aí acaba não se prendendo a nada e deixando muitas vezes a vida acadêmica para posteriori, né? Deixa de viver. Né? Deixa de viver, deixa de ir à praia, deixa de fazer um monte de coisa, enfim. E quais as consequências, doutora, de desenvolver uma personalidade eletrônica? Olha, o grande perigo é você se tornar uma pessoa antissocial, desenvolver uma depressão, um processo ansioso. Esses são os problemas que podem vir a acarretar, principalmente o antissocial no meu modo de ver, porque você se afasta por demais do mundo. Você às vezes tem 1000 amigos, eu já vi pessoas com 1000 amigos. Aí se você perguntar assim, quantos amigos de verdade você tem? Ah, não sei. Isso é gravíssimo, porque ele está deixando de viver, curtir aquela coisa boa que antigamente as pessoas curtiam, que a criança e o jovem era brincar, era fazer pique, amarelinha, aquela coisa toda, os jovens tocando violão em grupo, passeando na praia, paquerando também, pode paquerar virtualmente, mas paquerar no real é bem mais gostoso. É bem mais prazeroso. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e que aceite um próximo convite para o nosso programa Consultório Médico. E eu gostaria de só deixar uma coisinha para quem estiver assistindo, assim, uma palavra rapidinha, que as pessoas olhem um pouquinho para dentro de si, analisem um pouquinho só e busquem a sua harmonia interna. É lógico que é fundamental no nosso mundo moderno a tecnologia. Ela é fundamental, como nós já falamos, para N situações. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essa tecnologia não permita que a gente viva a vida de uma maneira feliz, saudável e harmônica.